Tá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, aqui em Teresópolis, final de semana, a temperatura subiu um pouquinho, fez um final de semana super agradável. Então nós vamos iniciar uma nova série. Quanto custa manter? Sim, vamos criar uma série aqui, uma playlist. Vamos pegar veículos e dizer quanto custa manter. Desde veículos novos a veículos mais antigos, veículos simples a veículos mais sofisticados, premium. Tem que ter uma noção de quando te compra uma coisa que não é só o custo de aquisição, e sim que tem que ter esse total custo owner, quanto custa ter. E o que nós vamos fazer isso aqui com vocês. Mas antes de eu começar, eu vou pedir a vocês, não se esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, curtir e compartilhar. E nessa série é muito importante que comentem, que vocês peçam que veículos vocês querem ver aqui. Então, já que vocês agora já se inscreveram, acionaram o sininho, vamos começar a série. A série de hoje começa com a minha lasanha. Sim, que eu tenho um controle muito grande sobre os gastos dela. Então, a série começa com o Fusion V6. Nós vamos entender como se compra um veículo, que eu já fiz 2 vídeos sobre isso. Vou mostrar na prática o que aconteceu comigo. Vou mostrar a vocês os custos de manutenção e o que foi feito. Lembrando a vocês, eu só uso peça e componente genuíno, original ou de primeira linha. Só não uso original se eu não achar. É uma opção minha. Motivo? Muito simples. A garantia de que eu vou ter o carro sempre em condições, sempre seguro, com a peça correta. A segunda coisa que eu prezo muito, que vocês vão ver, é a manutenção preventiva. Eu faço as manutenções conforme o manual prevê, ou até com um nível de cuidado às vezes maior, checando aquilo que muitas vezes o mecânico vai dizer ainda dá para rodar, mas se está no prazo, se eu estou mexendo em alguma coisa, eu faço junto. Vocês vão ver aí, por acaso eu estou mexendo em alguma coisa, tipo de... estou trocando amortecedor, eu troco um braço oscilante pelo tempo de uso, porque para pagar uma mão de obra só. Eu já estou mexendo na suspensão. Por que pagar uma mão de obra? No momento, dali a 2, 3 meses, de novo para desmontar tudo. Então tem uma lógica na manutenção preventiva. Então, meus amigos, vamos lá, vamos conhecer a história desse Fusion V6 e o primeiro capítulo de quanto custa manter. Vamos lá, minha gente. Vamos entender um pouquinho a história desse Fusion V6 que está comigo há quase um ano, né? Pouco mais, quase um ano, é isso aí. Qual é a história disso? A história é que eu tinha um Cruze de 2019 que eu estava usando muito na estrada, porque eu estava dando consultoria na prefeitura de Campo Limpo Paulista. E eu botava 4 quilômetros por semana nesse carro, porque era 400 e tantos indo, 400 e tantos voltando, mais 200 de rodar aqui e ali, dava 1.000 quilômetros por semana. Eu queria economizar um pouco esse veículo, que é um veículo mais novo, botar menos quilometragem. Qual era a minha necessidade? Um carro que me desse conforto, segurança na estrada, um carro com perfil de estrada. E do que eu conheço de carro, um carro que tinha uma boa relação com os benefícios, um carro bom de estrada, é o Fusion V6 segunda geração. Comecei a procurar, achei um 2009 e 2010, parado num sítio ali em Friburgo, né? Esse carro estava lá com 74.596 km, no dia 5/10 de 2021. Bom, como eu já falei aqui no canal, tem até um vídeo para o sonho não virar pesadelo, de um inscrito aqui do canal que levou um V6 dele para a gente olhar aqui na oficina padrão, que está muito esquisito de caixa, muito esquisito de vazamento de óleo. Bom, isso não é meu caso, né? Pois eu tomei as precauções e tomei as ações que eu explico nos vídeos de como comprar carro usado e para não tomar cuidado para o sonho não virar pesadelo. Fiz o teste de rodagem, verificando o estado geral, barulhos, rodei em asfalto, em paralelepípedo, subida com inclinando o volante. Aí você vê o teste de homocinética, né? A princípio tudo ok, nenhum barulho estranho. Porém, condicionei o fechamento, né, a levantar o carro e procurar vazamentos ou itens danificados que rodando com o carro você não ia perceber. Que esses itens deveriam ser corrigidos pelo vendedor, né? Ou que, uma vez apurado os valores, abaixo do valor de venda, né? Essa era a condição para comprar o veículo. O vendedor concordou, né? E a lógica é aquela que eu já expliquei. Itens danificados devem ser corrigidos pelo vendedor. Ou seja, você deve receber um carro
em condições de uso. Item de desgaste natural, em função de uso, idade do carro ou quilometragem, é responsabilidade do comprador. Quando você compra um carro usado, você compra o que resta de vida útil e é natural que ele tenha algo para fazer. Quanto mais idade o carro tem. Vocês observem que esse carro não tinha muita quilometragem, mas é um carro com mais de 10 anos. Borracha resseca. Esse tipo de desgaste acontece naturalmente. Fluido de freio tem validade de 2 anos. Fluido de arrefecimento validade de 5. Então, são coisas que vão ter que ser substituídas independente da quilometragem do carro, porque muitas vezes vence não pela quilometragem, mas pelo tempo, ok? Acordo fechado. Eu não queria trazer o carro a Teresópolis, tem a Ford lá em Nova Friburgo, né, do norte, né? Resolvemos levar até a Ford, que é uma oficina isenta, né, uma autorizada, para fazer uma inspeção dos principais sistemas, freio, arrefecimento, suspensão, procurar vazamento, né, e etc. Bom, foi feita a inspeção, passamos scanner, nenhum DTC localizado, foi identificado um vazamento de óleo, muito pouco, mas marejava. O vazamento vinha da tampa da junta de válvula e da tampa do cárter. Além disso, as buchas de suspensão, embora não fizessem barulho, já estavam rachando no seu limite de vida útil. E o vendedor concordou e assumiu que os vazamentos e os pontos críticos da suspensão seriam reparados por ele na entrega. Assim sendo, o carro ficou na Ford, quer dizer, a Ford pediu as peças para fazer a manutenção, e além disso a gente achou um recall de airbag que não havia sido feito no carro. Bom, a bateria também já estava no final da sua vida útil, mas esse item não é de responsabilidade do vendedor, e sim minha como comprador. Bateria é um desgaste normal. Contrato assinado, enquanto as peças eram pedidas e esperavam as peças chegar, peguei o carro para fazer uma manutenção preventiva, né? Eu reconheço que sou muito detalhista para isso, então tá aí a tabela do que a gente fez. Observem, como eu comentei, eu só uso peça original ou de primeira linha. Então, o que eu fiz? Eu fiz a troca do óleo do câmbio, usando o Motul, que é um óleo de primeira linha. Fiz a troca do fluido de arrefecimento, troca de fluido do freio, troca de fluido do óleo diferencial de caixa de transferência, porque esse carro é um tração integral, um AWD, né, tração nas 4 rodas. Substituí a bateria que estava no final de vida útil por uma Moura. Troquei o filtro de cabine, né, do ar-condicionado e fiz a higienização. Tudo isso, né? Quando eu fiz também o câmbio e o arrefecimento, tá? A gente fez flush, a gente aplicou um produto que faz flush para fazer uma limpeza antes de receber os óleos novos ou líquido novo de arrefecimento. Isso me custou R$ 3.358 de manutenção preventiva e de tempo de uso do veículo. Bom, as peças chegaram lá no norte, né? E iniciamos o trabalho de revisão corretiva lá na Ford, como ele havia assumido. As buchas a gente não achou original, a Ford não oferece as buchas originais, a Ford oferece braços, enfim, a peça inteira, não havia necessidade disso. A gente comprou as buchas da Axios, né, o vendedor. O coxinho batente a gente comprou na Alparts, importado de primeira linha, e o demais foi tudo original Ford. O total desse serviço lá, peças e mão de obra, como vocês podem ver aí, R$ 3.265,23. Bom, então, o que aconteceu com a primeira fase? Quanto custou esse Fusion V6 com 74 mil quilômetros totalmente revisado? Como vocês podem ver, o recibo à esquerda, eu omiti os dados de endereço, tipo de coisa, mas eu paguei R$ 38 mil nesse veículo. O vendedor arcou com a manutenção corretiva de R$ 3.265,33. A manutenção preventiva que eu fiz custou R$ 3.358,90. Então, esse carro custou, se você somar tudo que foi feito para ele ficar em perfeito estado, R$
624,23. Se eu fosse comprar esse carro dele e ele não quisesse fazer a corretiva, ele teria que me vender na ordem de 34, 35 mil para que eu arcasse com isso e pudesse pagar esses R$ 3.200 aí de manutenção corretiva. Bom, mas não acabou aí, né? Eu sou muito chato, quero deixar tudo zerado e fui fazer a segunda fase, né? E alguns probleminhas que surgiram, com você rodando no dia a dia, você começa a aparecer uma coisa aqui, outra ali. O que apareceu rodando a partir da compra do carro? Um pequeno barulho na roda, né? Eu fui olhar, era terminal de direção. Comprei o par, nunca troco um, troco sempre o par. O câmbio também estava dando quando você saía de neutro para drive ou para ré, ele dava aquela mexida para frente. Isso é classicamente o calço anti-torque, né? Que é o limitador de torção do coxinho do câmbio, chamado calço anti-torque. Comprei o original na Ford. Aproveitando que já estava mexendo ali embaixo, eu comprei a bucha da barra estabilizadora, R$25, né? E já que eu tinha que mexer em parte de limitador de câmbio e tudo, eu comprei o par de braços oscilantes, né? As bandejas, né? Que não tinham barulho, mas eu queria deixar o carro zero, a porreação zero. Também, ou seja, isso foi feito ali entre o mês 12 e mês 1, como vocês podem ver. Nessa batida ainda, já que estava mexendo em limitador de braço oscilante, barra estabilizadora, eu comprei o par de amortecedor dianteiro, par de amortecedor traseiro, filtro, batente, coxins, tudo para fazer a suspensão de maneira integral até o início do ano de 2022. Rodando, eu observei que marejava um pouquinho de óleo, mas muito pouco, ninguém achava. Eu acabei achando, na verdade, com o pessoal da High Torque, lá de Vinhedo, o pessoal do ADG, era no sensor de rotação, um O-ring. Eu comprei esse sensor de rotação, o vendedor pagou esse sensor e a mão de obra de trocá-lo, porque fazia parte do vazamento de óleo, embora tenha surgido depois, por isso é bom um contrato assinado. E assim foi feito. De lá para cá, uma vez que se encerrou lá no mês 1, mês 2, essas questões todas de manutenção que tinham no carro, agora, no mês 7, me surgiu um pouquinho de vazamento de novo, marejando um pouquinho de novo na tampa frontal distribuição, porque era a última junta que faltava, ou seja, ela venceu, ressecou e começou a marejar muito, muito, muito pouco, mas eu não deixo nada crescer. Comprei a junta original e fiz a substituição aqui na oficina padrão. E agora, no mês 8, eu fiz a substituição do óleo, mais uma vez, filtro e óleo originais do carro, e aquele vídeo que eu gravei para vocês da troca de óleo, que vocês viram lá, em que identificou que a coifa do semi-eixo estava começando a ficar úmida, que era um vazamento natural, ou seja, estamos falando de um carro de 10, 12 anos, a borracha resseca. Enfim, comprei a coifa do semi-eixo, né? R$ 95,24, também foi substituída na oficina padrão. O resultado disso, um total de mão de obra de R$ 3.195, né, para fazer essas manutenções, e somando com as peças, essa segunda fase custou R$ 7.538,41. Isso, até. Bom, então vamos analisar quanto custa ter um veículo, né, em perfeitas condições de uso, sendo bastante criterioso, só usando peças originais ou de primeira linha. Na primeira fase, a gente gastou R$ 6.624,23 para botar o veículo em perfeitas condições de uso. Na segunda fase, eu fiz substituições corretivas que surgiram, foram poucas, mas o meu gasto maior foi para fazer substituições preventivas, que eu queria deixar o carro absolutamente zerado. Por exemplo, amortecedor com 74 mil estava em perfeito estado, mas eu substituí. As bandejas de suspensão, os braços oscilantes, estavam em bom estado, mas eu estava mexendo no amortecedor, eu substituí. Isso é questão de ser
trabalhar preventivamente, para não ter que parar o carro, chegar uma peça estragar e ela afetar a outra. O total geral, então, gasto nas duas fases foi R$ 14.162,64. Bom, após 4/1, quando a gente acabou a revisão pesada, né, tudo que a gente falou lá atrás, né, a gente só gastou mais R$ 581,36 de peça e 650 de mão de obra, o que foi, na verdade, a troca de óleo e a troca das da coifa do semi-eixo. Um total geral de R$ 1.231,36. Bom, desde que eu comprei esse carro, o carro está com aproximadamente 94 mil. Eu rodei 20 mil quilômetros. Bom, o que significa isso? Que se eu pegar o que eu gastei de grana total, né, e dividir pela quilometragem, eu vou achar o custo do quilômetro rodado até o presente momento. Então, de geral, eu gastei 14.162,64, abatendo a parte que o comprador paga, eu gastei 10.897,31. Ou seja, esse carro está me custando 71 centavos por quilômetro rodado no geral, ou para mim, como comprador, 54 centavos por quilômetro rodado na manutenção geral, seja feita até a presente data. Bom, isso aí é o seguinte, a galera aqui do canal pediu para mostrar um motor, que já tem vídeo do carro, né, externo. Então, essa semana eu estava dando uma checada no motor, eu sempre checo, né, nível de óleo, bateria, né, como mando o manual olhar a cada 15 dias, e tirei essas fotos do motor aí. Vocês podem ver que é muito bem cuidado, em excelente estado, que a manutenção preventiva vale a pena. Bem, galera, agora que vocês viram aí o quanto custa manter, né, especialmente o meu amigo Alex, né, que está para comprar um Fusion, e eu vou ajudar ele a fazer essa análise, para ele saber o que vai ter que gastar para botar o carro zero bala direitinho. Vocês viram que boa parte do custo foi um custo inicial para botar o carro em estado de zero, que nos últimos meses, né, nos últimos 6, 8 meses, passados aqueles 3 meses iniciais, praticamente não houve mais nada. O que houve, na verdade, é a troca de uma coifa de R$ 95, também desgaste natural de idade, e troca de óleo e filtro de óleo. Então, gente, faça uma manutenção preventiva. É muito melhor, muito mais seguro para você e muito mais barato que a manutenção corretiva. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, curtir e dar like. Uma boa tarde para vocês. Saúde e paz a todos vocês.